Esse assunto é pra já que me chama a atenção, hein? A questão das aeronaves sendo consertadas ou fazendo manutenção de forma clandestina. Que loucura, né? Antes de mais nada, dizer aqui que a aviação, ela é uma forma de transporte extremamente segura, não tenha medo de viajar de avião, a não ser que aconteça isso aí, né? Dizem que na aviação comercial é muito difícil, porque lá existe uma fiscalização, existe mesmo uma fiscalização muito forte, mas o Brasil sabe como é que é, corrupção humana sabe como é que é, né? Mas na aviação comercial, com certeza, é muito mais forte a fiscalização por meio das autoridades competentes, né? Então é muito difícil esse tipo de coisa acontecer, talvez até impossível, né? Aí não sei, não é a minha área específica, mas nesses aviões menores, meu amigo, eu vou te contar, e vou contar agora. Vem comigo, o vídeo do dia, começando com a informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei lá no meu site no dia de hoje. Estou convertendo aqui em formato vídeo, você assiste nesse momento. Vai curtindo o vídeo aqui embaixo, ajuda muito o nosso canal a crescer. Bom, o que o acidente de uma aeronave que caiu no interior de São Paulo em dezembro de 2016, com 4 vítimas fatais, uma delas grávida e outra prestes a se casar, o acidente do cantor Gabriel Diniz, que também tirou a vida dele, né? E do jornalista Ricardo Boechat, ambos em 2019, têm em comum? Pois é, em todas essas tragédias, as investigações identificaram indícios da prática de táxi aéreo clandestino, ou seja, voos feitos por aeronaves sem autorização para oferecer serviço de táxi aéreo. A CNN apurou a prática de táxi aéreo clandestino no Brasil ao longo de 2 meses. As reportagens que serão publicadas nos próximos dias identificaram irregularidades que levaram à interdição de ao menos 2 aeronaves, abertura de multas e investigações contra empresas e encaminhamento de ao menos 2 denúncias ao Ministério Público Federal. Uma das empresas investigadas nesta série também teve a cassação determinada, mas ainda cabe recurso. Se você já tem medo de voar normalmente, imagina sabendo disso, né? Que coisa. O voo pirata, ou transporte aéreo clandestino, chamado de TACA, chamado assim pelas autoridades, né, e especialistas, pode ser menos seguro e custa até metade do preço de uma operação legal, já que não cumpre todos os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que é o órgão responsável pela fiscalização, né? Uma das maiores diferenças está na experiência de quem está no comando da aeronave. 500 horas de voo e mais 1.200 de viagem à noite e com chuva, ante 40 horas de experiência para um piloto de aeronave particular. O número de interdições de aeronaves pelo poder público por causa da prática do táxi aéreo pirata cresceu em 2019. Olha só, dados obtidos em um relatório interno apresentado pela ANAC no fim do ano passado. As entidades do setor aéreo apontam que o número de aeronaves interditadas cautelarmente foi de 39 em 2018 para 227 em 2019, um aumento de 482%. Nos últimos 4 anos também foram registrados 14 acidentes em voos piratas e ao menos 14 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas, aponta um cruzamento de dados feito a partir de planilha da ANAC. Foram considerados somente os casos em que a agência verificou indícios de irregularidades e levou os processos a julgamento. Mas esses números podem ser bem maiores, já que autoridades admitem ter grande dificuldade em comprovar um TACA, que só é configurado como irregularidade se for possível comprovar que houve pagamento. Olha só. E você sabia que tinha voo pirata? Está sabendo aqui no vídeo do dia do Ariel Silva. Daqui a pouco eu vou trazer uma matéria bem interessante também sobre a polícia do Mato Grosso do Sul, que descobriu um esquema de manutenção clandestina de aeronaves por lá, né? Lembrando que a manutenção do avião ela é muito onerosa, tem que ser feito certinho. Não é igual o carro que você às vezes deixa parar para daí arrumar, né? Não, a aeronave tem que ser feita com antecedência, justamente para evitar o acidente, né? Então daqui a pouco eu trago esta matéria. Antes do convite, acesse meu site, www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Lá eu ponho as principais notícias do dia e das principais eu separo aquela que eu julgar mais interessante, mais legal, e hoje é a vez dessa aí, né? Questão das aeronaves e voos piratas.
Aeronave não, né? Acredito que a aeronave não tenha pirata. Mas voo sim, né? Em 2019, a agência A também acessa nossa loja virtual, computadores periféricos, hospedagem de sites, também streaming de áudio. É sitehospedagem.com.br/loja. Adquira um dos nossos produtos, entregamos via correio para todo o Brasil e também fornecemos assistência técnica de forma remota, se você reside à distância, e de forma pessoal, se você morar aqui na próxima à minha região, tá certo? Então vem comigo. Em 2019, a agência recebeu 718 denúncias por irregularidades, um número que vem crescendo ano a ano. Dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação mostraram uma concentração de denúncias de voos piratas no estado de São Paulo, mas com episódios em todas as regiões do país. Já em 2020, até o momento, a área de fiscalização da agência recebeu 382 denúncias com elementos suficientes para a abertura de processo investigativo. Desse número, 146 estão relacionadas ao TACA e 24 à manutenção aérea clandestina, o MACA, quando uma empresa faz reparos em aeronaves sem ter licença para tal ou com uso de peças clandestinas. Se isso aí acontece, sem dúvida a sua segurança está em jogo, né? Vou deixar um mapa aqui em anexo, olha só que loucura, hein? Farra dos voos piratas no Brasil. Olha só os pontinhos vermelhos aí no mapa. Vou ter que contar, hein? Que coisa! Pousos e decolagens irregulares em 25 estados e no Distrito Federal. O ser humano é um animal que não foi feito para voar, não tem aerodinâmica para isso. Aí ele se utiliza de um aparelho, né? E esse aparelho não pode falhar, obviamente. Então, com voos assim piratas, daqui a pouco... Talvez o voo pirata tenha a manutenção correta, mas que garantia você tem de que a manutenção é feita? Nenhuma, né? Um dos motivos para a escalada de casos, segundo especialistas, estava na ausência de penalização rigorosa. A tal do crime o tal do crime que vale a pena aqui no Brasil, né? Vale a pena, eu afirmo isso, vale a pena ser criminoso aqui no nosso país. Há um projeto de lei na Câmara dos Deputados que criminaliza esse tipo de prática, que hoje só é punida com multa, suspensão e, no limite, cassação do registro da empresa. Lei é o que mais tem nesse país. Falta punir quem infringe, né? É ali que mora o problema, né? Embora haja episódios registrados de infração por TACA há muitos anos, a ANAC só passou a ter poderes punitivos, como o de cassar o registro de uma aeronave em 2018. Antes disso, empresas praticavam voos piratas e diversas outras irregularidades, mas foram punidas com multas que não passavam de R$20 mil. Para quem tem um avião, isso não é nada, né? Valor que pode ficar abaixo até mesmo dos lucros com operações ilegais. A multa aumentou para até R$200 mil em janeiro deste ano, durante o início da apuração desta reportagem. Outra dificuldade apontada por especialistas para combater os voos privados é o baixo custo dessas operações. Abre aspas, você vai fazer um voo de um helicóptero e a hora do voo custa R$5 mil. Você vai no irregular e custa R$2.900. E assim começa um ciclo vicioso. Uma aeronave que não passa pelas manutenções regulares e que muitas vezes usa peças clandestinas tem maior chance de ter um acidente, uma pane. Fecha aspas, diz o comandante Afonso Domingos, diretor-geral da Associação Brasileira de Empresas de Táxi Aéreo e Manutenção. Tem uma frase que eu sempre digo, é uma brincadeira, né? Até vou dizer aqui que é brincadeira, porque senão vai aparecer muita gente me queimando aí, né? Tem uma frase que eu ouvi de um amigo meu, estou apenas repassando, mas sei lá, né? Não vou dizer aqui que eu acredito nela, mas você reflita aí. Dizem que o helicóptero só tem dois tipos, né? O que já caiu e o outro. Que maldade, né? Claro que, como eu disse antes, a questão dos aviões, é muito raro um acidente, principalmente se são feitas as manutenções como tem que ser. Mas meu amigo, helicóptero já teve alguma queda no mundo e no Brasil. Pesquise aí na internet. Vou deixar em anexo aqui embaixo um vídeo bem bacana. Os acidentes de helicóptero pelo mundo. Se você assistir aquilo lá, eu acho que você não anda mais de helicóptero. É um meio de transporte muito interessante, muito rápido, mas, meu amigo, que diga o Ricardo Boechat, né, que nos deixou há pouco tempo. Bom, vamos seguindo aqui então, trazendo mais informações. Acidentes fatais. Ano a ano, o número de mortes envolvendo táxi aéreo regular cai.
enquanto que o número de acidentes em aeronaves privadas bateu recorde em 2018, segundo dados do painel Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aeronáutica. São são aeronaves, né, privadas, ou seja, sem autorização para táxi aéreo, que é o que o TACA acontece. Em 2019 foram registrados 48 acidentes com vítimas fatais em aeronaves privadas comuns e somente um em operações regulares com regular fretamento, né? Especialistas apontam que o voo irregular pode ser menos seguro, já que não cumpre pré-requisitos de segurança. Para o chefe do Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, o Frederico Alberto Marcondes Felipe, aeronaves que cumprem todos os requisitos previstos em lei são mais seguras, justamente porque esses requisitos legais visam a segurança. Eles são criados com esse objetivo, disse ele. Inclusive, eu sigo muito canais aí que trazem informações da aeronáutica, eu gosto muito. Então, dá para dizer aqui, afirmar com certeza. Até devido à quantidade, é chato, é muito chato a questão da manutenção de aeronaves, é feito com tantos detalhes, por isso que acontece tão pouco acidente em aviões comerciais, né? Porque aquilo que tem que ser feito é feito de verdade. Agora, no pirata nós podemos afirmar, né? Se é pirata, se não é feita a manutenção como tem que ser, aí, meus amigos, la garantia soy Dios, né? Quem vai garantir para você? o proprietário da empresa que usa de trabalhos piratas? Pois é. Eu tenho aqui um gráfico, vou deixar em anexo também, acidentes com morte em aeronaves privadas e de táxi aéreo no Brasil, né? Um gráfico com os anos. Até que não mudou muito em números, né? Mas em 2020 já temos 8 acidentes, né? 8 acidentes em voos privados, 8 mortes, né? E um de táxi aéreo. Muito bem. Na sequência, então, aquela informação que eu havia comentado. Polícia do Mato Grosso do Sul descobre esquema de manutenção clandestina de aeronaves. Vem comigo! Em agosto de 2015, o proprietário de uma oficina homologada de aeronaves no aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, denunciou à Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado, DECO, órgão da Polícia Civil no Estado, que peças de hélices tinham sido furtadas do seu depósito. A partir da investigação do crime, a polícia descobriu que esses itens estavam sendo utilizados em uma oficina clandestina. As peças têm que vir de algum lugar, né? Sem autorização legal para funcionamento. Um verdadeiro ferro velho de peças adulteradas. Daqui a pouco eu trago as fotos aí para você. A investigação revelou um esquema em que aeronaves eram entregues para serviços em uma oficina regular, mas que o trabalho era terceirizado a outra sem autorização. No linguajar técnico, chama-se esta ação ilegal de manutenção aeronáutica clandestina, MACA. Como eu citei já antes, né? Para os clientes, o diferencial era pagar muito mais barato do que na manutenção correta, assim como também acontece com o transporte aéreo clandestino, TACA, como é conhecido então no voo pirata. O achado deu pistas valiosas para que a corporação encontrasse uma vasta rede criminosa. Claro que os altos custos no Brasil também estimulam isso aí, né? Você paga como pode, né? A manutenção pirata custa aqui, a manutenção correta custa aqui. Aí você é estimulado aí pro lado pirata, né? Claro que não estamos estimulando isso aqui, mas os elevados custos do que é correto, alguém está ganhando, né? O governo, normalmente, com seus altos impostos, acaba, infelizmente, acontecendo esse tipo de coisa. Não haveria ilegalidade no Brasil em nada, não fosse a tamanha diferença que temos, e sempre tivemos, né, nos preços do que é legal para aquilo que é pirata. Mas enfim, né? Esse tipo então de operação no Mato Grosso do Sul é pioneiro no país. Foi entrado em contato com a Polícia Civil em todos os estados brasileiros, questionando se houve nos últimos 5 anos qualquer operação contra a MACA. Só o Mato Grosso do Sul confirmou ações do tipo. Abre aspas, nós não tínhamos noção enquanto polícia judiciária, nós não tínhamos noção enquanto comandantes da aeronave, principalmente em forças de segurança pública, nós não tínhamos noção enquanto agência reguladora da aviação civil, foi um susto, olha só, fecha aspas, revela a delegada Ana Cláudia Medina, da DECO, que diante desse cenário inédito, criou a primeira equipe de policiais civis especializada em investigar crimes aeronáuticos no Brasil. Além da MACA, outras irregularidades passaram a entrar no radar da delegada Medina e de sua equipe, como a
atentado à segurança de voo, comercialização ilegal de combustível aeronáutico, outra, né? Enriquecimento ilícito por meio de crimes contra a ordem tributária e transporte aéreo clandestino. Todo mundo sabe que o combustível de avião ele é puro, né? Não é essa porcaria que nos vendem para colocar nos carros, né? Porque o avião não pode cair, né? Não pode ter problema de combustível lá e falhar alguma coisa. Então até nisso o pessoal faz a pirataria, faz a adulteração, né? Em 5 anos de atuação, a Operação Ícaro já apreendeu 50 aviões e helicópteros em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Abre aspas, nós nos deparamos com um verdadeiro ferro velho de peças que vinham sendo armazenadas e vulgarmente transformadas com o uso de lixas, com adulteração de sinal identificador e uma lata de tinta. E aquilo que já era condenado, que não podia ser reutilizado, nós tínhamos inserido em aeronaves, revela Medina, né? Para finalizar, abre aspas, diz a delegada, né? Nós temos aqui 5 milhões de reais em peças que foram retiradas de oficinas clandestinas, recolhidas de sinistro e que não foram informadas, que estavam escondidas dentro de residências. Nós temos inclusive peças que estavam dentro de oficinas homologadas, mas que também tinham fraude na sua manutenção e documentação. Tem as fotos aqui dos virabrequins, dos pistões, né? Cilindros, embreagem, quer dizer embreagem, não sei se é embreagem, enfim, não sei como funciona o motor do, claro que embreagem não tem, né, mas enfim, uma peça que é similar a uma embreagem de carro. Então, interessante, né, sabia aí, com certeza você sabia que tinha isso nos carros, né, mas você sabia que também tinha na aviação? Pois é, mais uma que você ficou sabendo aqui no canal do Ariel Selba, então vai se inscrevendo aqui embaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações e compartilhe também com este vídeo com o seu amigo que gosta de aviões, né? Assunto com certeza bastante interessante que eu trouxe aqui no vídeo do dia, a informação mais relevante que o Ariel Selba separei no dia de hoje para você, tá bom? Obrigado, abraço e até mais.